Você sabe exatamente do que eu estou falando. É aquela sensação que te assalta antes mesmo de você abrir os olhos por completo. Você acorda e em questão de segundos o peso do mundo desaba sobre o seu peito. A ansiedade não pede licença. Ela simplesmente arromba a porta da sua mente. Antes de colocar os pés no chão, sua mente já se tornou um campo de batalha. É a mensagem importante que você visualizou ontem à noite e não respondeu. E agora a culpa te corrói. É o boleto que vence hoje e você não sabe como vai pagar. E o medo do futuro te paralisa. É aquela crítica injusta que o seu chefe fez na frente de todos na semana passada e que ainda ecoa na sua cabeça como se estivesse acontecendo agora. Você sente que não tem paz, e a pior parte é a sensação de impotência. Parece que o mundo lá fora possui um controle remoto sobre o que acontece aqui dentro, nas suas emoções. Se o dia amanhece ensolarado e as pessoas são gentis, você fica bem. Mas basta uma nuvem, um trânsito ruim, ou um olhar torto de um estranho para que todo o seu castelo de cartas desmorone. Você se sente invadido, constantemente saqueado, como uma casa que não tem portas e não tem janelas, onde qualquer um, absolutamente qualquer um, pode entrar a hora que quiser, roubar a sua energia, bagunçar os seus pensamentos, plantar dúvidas e te deixar exausto, largado no chão da sua própria mente. Vamos dar um nome para isso. Isso que você sente não é apenas preocupação. É a perda total da sua soberania pessoal. Você deixou de ser o rei do seu próprio reino e se tornou um súdito das circunstâncias. Pense no que acontece no seu corpo quando você é invadido. Não é algo abstrato. É biológico. Quando alguém te fecha no trânsito e grita com você, ou quando você recebe um e-mail de cobrança agressivo, o seu sistema nervoso entra em modo de luta ou fuga. O seu coração acelera. A sua respiração fica curta. O seu rosto esquenta. O cortisol e a adrenalina inundam o seu sangue. E nesse exato momento você perdeu. Você deixou de ser um ser racional e se tornou um animal reagindo a um estímulo. A pessoa que te insultou, e que você provavelmente nunca mais vai ver na vida, tornou-se a proprietária temporária da sua paz de espírito. Ela apertou um botão e você reagiu exatamente como ela queria, ou como o seu instinto ditou. Isso é humilhante se você parar para pensar. Você está entregando o controle da sua vida para estranhos, para algoritmos de redes sociais, para o noticiário sensacionalista. Você está exausto não pelo que você faz, mas pelo que você deixa perceber e processar sem filtro nenhum. É o cansaço da alma que foi saqueada repetidas vezes. Essa falta de muros na sua mente te torna uma presa fácil para o veneno da comparação. Você abre o Instagram e vê o progresso de um ex-colega de escola. Ele mudou de cargo, comprou um carro novo, parece estar feliz. O que acontece dentro de você? Em vez de sentir inspiração, você sente um soco no estômago. Você se sente diminuído, atrasado, fracassado. Por quê? Porque a sua autoavaliação não tem uma base sólida lá dentro. Ela depende inteiramente da validação externa. Se o mundo diz que você está por baixo, você acredita e se afunda na autocompaixão. Se o mundo te ignora, você se sente invisível e sem valor. Essa necessidade desesperada e infantil de aprovação é o maior buraco na sua muralha. É por onde entram a inveja, a insegurança e o medo paralisante de arriscar. Você deixa de viver a sua vida real para tentar encenar uma vida que os outros aprovem. Você está vivendo de joelhos implorando para que o mundo te diga quem você é. E se eu te disser que o invasor mais perigoso não está lá fora? O pior saqueador é aquele que já está dentro de casa, os seus próprios pensamentos automáticos e pessimistas. Uma mente sem disciplina é como um terreno baldio. Ela atrai lixo, sem a sentinela da razão na porta. Sua mente se torna um tribunal cruel onde você é o único réu. Você errou no passado? Sua mente vai trazer esse erro para o presente repetidamente, te torturando com o "e se eu tivesse feito diferente?". Você tem medo do futuro? Sua imaginação fértil vai criar monstros gigantescos que provavelmente nunca existirão, roubando a energia preciosa que você precisa para agir no único momento que existe, o agora. Você vive ruminando o passado ou preocupando o futuro, enquanto o presente escorre pelas suas mãos. A dor real, aquela que te corrói por dentro, não é o evento externo em si. Não é a demissão, não é o término, não é a dívida. A dor real é a percepção angustiante de que você é frágil. É a vergonha de saber no fundo da sua alma que você não tem controle sobre si mesmo. Essa inconsistência entre quem você quer ser, calmo, forte, focado, e como você reage, ansioso,
reativo, disperso. É a rachadura central na sua estrutura. Sua cidade está derribada. Muros quebrados. Portas queimadas. Você está exposto à mercê de qualquer vento de doutrina, de qualquer emoção alheia e de qualquer pensamento sombrio. Você está cansado de ser uma vítima das circunstâncias? Ótimo! Porque essa exaustão é o combustível necessário para começarmos a reconstruir. Você não apenas acorda ansioso, você acorda com uma sensação de peso no peito, como se o dia já tivesse sido perdido antes de começar. É a biologia do estresse agindo. O cortisol está alto, e em vez de usar essa energia para levantar e agir, sua mente a usa para criar cenários de desastre. Você pega o celular, o portal da invasão. A primeira notificação é uma cobrança. A segunda é uma notícia sobre tragédia. A terceira é a foto de alguém que parece estar com a vida perfeita, enquanto a sua está estagnada. Antes de colocar os pés no chão, sua cidadela já foi invadida por 3 exércitos diferentes, e você nem ofereceu resistência. Eu quero que você visualize essa invasão. Não é algo abstrato. Pense na última vez que alguém foi rude com você no trânsito ou no trabalho. O que aconteceu no seu corpo? Seu coração acelerou, seu rosto esquentou, suas mãos tremeram. Naquele momento você deixou de ser o dono da sua própria casa. A pessoa que te insultou, que você provavelmente nunca mais vai ver, tornou-se a proprietária temporária do seu sistema nervoso. Ela apertou um botão e você reagiu exatamente como ela queria, ou como o seu instinto animal ditou. Isso é humilhante se você parar para pensar. Um estranho tem o poder de ditar como você se sente por horas, às vezes por dias, remoendo aquela cena. Isso se estende para áreas mais profundas. A falta de muros na sua mente te torna vulnerável à comparação destrutiva. Você vê o progresso de um colega e, em vez de se inspirar, você se sente diminuído. Por quê? Porque a sua autoavaliação não tem uma base sólida lá dentro. Ela depende da validação externa. Se o mundo diz que você está por baixo, você acredita. Se o mundo te ignora, você se sente invisível. Essa necessidade desesperada de aprovação é o maior buraco na sua muralha. É por onde entram a inveja, a insegurança e o medo de arriscar. Você deixa de viver a sua vida para tentar viver uma vida que os outros aprovem. E o pior tipo de invasão é a silenciosa, aquela que vem dos seus próprios pensamentos automáticos e pessimistas. A casa vazia atrai invasores. Uma mente sem disciplina é um terreno fértil para a ruminação. Você errou no passado? Sua mente, sem muros, vai trazer esse erro para o presente repetidamente, te torturando com possibilidades que nunca existiram. Você tem medo do futuro? Sem a sentinela da razão na porta, sua imaginação vai criar monstros que provavelmente nunca existirão, roubando a energia que você precisa para o agora. Você vive exausto não pelo que você faz, mas pelo que você deixa perceber e processar sem filtro. É o cansaço da alma que foi saqueada. A dor real não é o evento externo em si. O estoicismo e a Bíblia concordam nisso. A dor real é a percepção de que você é frágil. É a vergonha de saber, no fundo, que você não tem controle sobre si mesmo. Você prega disciplina, mas come o que não deve quando está estressado. Você quer ser calmo, mas grita com quem ama por bobagem. Você quer ter sucesso, mas procrastina porque o medo do julgamento alheio invade a sua vontade de agir. Essa inconsistência entre quem você quer ser e como você reage é a rachadura central na sua estrutura. É aqui que começa a reconstrução soberana, reconhecendo que sua cidade está derribada e que você está exposto à mercê de qualquer vento de doutrina ou de emoção alheia. Você está cansado de ser uma vítima das circunstâncias? Ótimo! Porque essa exaustão é o combustível necessário para começar a levantar os muros. Até agora nós diagnosticamos a doença. Você é uma cidade sem muros, constantemente invadida por emoções, opiniões alheias e circunstâncias externas. Mas eu não estou aqui apenas para apontar as suas feridas. Eu estou aqui para te apresentar o remédio que foi testado e aprovado pelos homens mais fortes que já caminharam sobre a Terra. Nós precisamos viajar no tempo. Quase 2000 anos atrás. Imagine o homem mais poderoso do mundo na época, Marco Aurélio, o imperador de Roma. Ele governava um império que ia do Reino Unido ao Egito. Ele tinha poder absoluto sobre a vida e a morte de milhões. Você pode pensar, ele não tinha problemas. Mas a verdade é o oposto. Marco Aurélio viveu em um estado de crise constante. Ele enfrentou guerras brutais nas fronteiras germânicas que duraram décadas.
Ele viu uma praga terrível dizimar a população de Roma, incluindo membros da sua própria família. Ele sofreu traições políticas de amigos próximos e teve que lidar com um filho, Cômodo, que se tornaria um dos piores imperadores da história. Marco Aurélio tinha todos os motivos do mundo para ser o homem mais ansioso, estressado e paranoico da face da terra. A pressão sobre os ombros dele era inimaginável. No entanto, à noite, na sua tenda de campanha militar, no meio da guerra, ele escrevia em um diário pessoal. Esse diário não era para ser publicado. Era para ele mesmo. Hoje conhecemos esses escritos como meditações. E foi nessas páginas que ele registrou a cura para a invasão emocional. Ele descobriu e cultivou o que chamava de cidadela interior. O que é essa cidadela? Imagine uma fortaleza inexpugnável. Do lado de fora, o exército inimigo pode queimar as plantações, destruir as casas dos camponeses e cercar os muros. Há caos, fogo e gritos do lado de fora. Mas dentro da cidadela, o núcleo fortificado no centro da cidade, há ordem, silêncio e segurança. Os muros são altos demais para serem escalados, e as portas são fortes demais para serem arrombadas. A cidadela permanece intocada. Marco Aurélio percebeu que nós não temos controle sobre os exércitos inimigos lá fora. O trânsito, a economia, a opinião do chefe, a doença. Mas nós temos controle absoluto sobre a cidadela aqui dentro. Ele escreveu uma frase que é o primeiro pilar da sua reconstrução pessoal. As coisas do lado de fora não tocam a alma, pois permanecem externas e imóveis. O nosso sofrimento vem apenas da opinião que formamos sobre elas. Leia isso de novo na sua mente. O chefe gritar com você é um evento externo. Ele não toca a sua alma. O que te faz sofrer não é o grito dele, mas o seu julgamento de que o grito dele é algo terrível, humilhante ou perigoso para o seu futuro. Se você mudar a sua opinião sobre o evento, o sofrimento desaparece. A cidadela interior é o lugar onde você exerce o seu poder de julgar corretamente as coisas. Para construir essa cidadela, você precisa assentar o primeiro e mais importante tijolo. Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle. É um conceito terrivelmente simples, mas que poucas pessoas têm a disciplina de aplicar. A dicotomia do controle diz que tudo no mundo se divide em duas categorias. Categoria 1. As coisas que não estão sob nosso controle. Isso inclui o clima, a economia, o que as pessoas pensam de você, o que as pessoas dizem de você, as ações dos outros, o passado, a morte. Você pode influenciar algumas dessas coisas, mas o resultado final não é seu. Categoria 2. As coisas que estão sob nosso controle. Isso inclui apenas uma coisa: os seus próprios julgamentos, as suas próprias ações, os seus próprios desejos e as suas próprias aversões. Em suma, a sua mente e a sua resposta ao mundo. O seu sofrimento, a sua ansiedade e a sua sensação de ser invadido vem de um erro fatal. Você gasta 99% da sua energia tentando controlar as coisas da categoria 1, o que está lá fora, e ignora completamente a categoria 2, o que está aqui dentro. Você tenta mudar o trânsito xingando, tenta mudar a opinião das pessoas implorando por aprovação, tenta mudar o passado ruminando culpa. Isso é insanidade. É como tentar empurrar uma montanha com as mãos. A cura proposta por Marco Aurélio e pelos estoicos é o recolhimento à cidadela. Quando um evento externo acontece, você o para na porta da sua mente e pergunta: isso está no meu controle ou fora do meu controle? Se está fora do seu controle, como a chuva ou a grosseria de alguém, você se recolhe para dentro da sua cidadela e diz a si mesmo: isso é algo externo, não me diz respeito. Eu não vou deixar que isso perturbe a minha razão. Você aceita o fato com serenidade e foca a sua energia na única coisa que você controla, a sua resposta virtuosa àquela situação. Se você controla a sua mente, você é soberano. Se o mundo controla a sua mente, você é um escravo. E se você acha que essa é apenas uma filosofia romana pagã, prepare-se para ver como a sabedoria eterna é consistente. O método da reconstrução soberana une a lente estoica com a lente bíblica, porque ambas apontam para a mesma verdade sobre a natureza humana. Essa ideia da cidadela interior ecoa perfeitamente nas Escrituras. A Bíblia trata a mente não apenas como um lugar de pensamento, mas como o centro do controle emocional e espiritual. Lembre-se do versículo que citamos no início:
Provérbios 25:28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. A Bíblia usa a mesma metáfora milênios antes de Marco Aurélio. O espírito contido é a mente disciplinada. É a cidadela com muros. O homem que não pode conter o seu espírito é reativo, raivoso, ansioso, levado por qualquer vento de emoção ou circunstância. Ele é fraco. Ele é uma cidade derribada, vulnerável a qualquer invasor espiritual ou emocional. Mas a Bíblia vai além. Ela não nos dá apenas uma técnica mental. Ela nos dá uma fonte de força para construir esses muros. Em Salmos 46:1, lemos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aqui está o segredo teológico da cidadela interior. Você não constrói esses muros apenas com a força do seu próprio intelecto. Você constrói a sua cidadela mental tendo a Deus como a sua fortaleza absoluta. A sua cidadela interior é segura porque ela está fundamentada em princípios eternos e na confiança de que, não importa o caos que aconteça no mundo exterior, mesmo que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, como diz o Salmo, a sua alma está guardada nele. A paz de espírito que você busca não é a ausência de problemas. É a presença de uma fortaleza interna. É saber quem você é, o que você controla e em quem você confia. Isso te dá a força para colocar uma sentinela na porta da sua mente, baseada na razão estoica e na fé bíblica, e dizer para o mundo invasor: daqui você não passa. Vamos detalhar como essa cura funciona no momento do impacto. Como você constrói essa cidadela na prática. O estoicismo nos ensina que há um espaço entre o que acontece com você, o estímulo, e a sua resposta, a reação. Aquele segundo de silêncio é onde reside a sua liberdade. É onde a sua sentinela opera. 1. O estímulo. Seu chefe te envia um e-mail agressivo às 20 horas. 2. A impressão inicial. O invasor. Sua mente grita: que absurdo! Ele é injusto. Eu vou ser demitido. Como ele ousa? O medo e a raiva tentam arrombar a porta da sua mente. 3. A ação da sentinela, a cidadela. Antes de reagir, você para, respira. Você ativa a cidadela interior. A sentinela confronta a impressão. Espere. O que é real aqui? O real é um texto na tela. O grito dele é externo. A injustiça dele é um problema dele, não meu. Minha reputação está nas minhas ações virtuosas, não no e-mail dele. 4. A dicotomia do controle. A sentinela pergunta: o que eu controlo aqui? Eu controlo a hora que ele envia o e-mail? Não. Eu controlo o tom dele? Não. Eu controlo a minha resposta? Sim. Eu controlo a minha paz de espírito? Sim. 5. A resposta soberana. Você decide não responder agora. Você apaga a impressão de catástrofe e a substitui por inconveniência externa. Você se recolhe para a sua cidadela, curte a sua noite com a sua família, e amanhã, com a mente calma, você responde de forma profissional e virtuosa. Isso é liberdade. Isso é força. A cura não é fazer o seu chefe parar de ser agressivo. A cura é construir uma cidadela interior tão forte que a agressividade dele não tenha poder para roubar um segundo sequer da sua paz. Você entende a diferença? O mundo continua caótico, mas você se tornou soberano. A teoria é linda. Ouvir sobre Marco Aurélio é inspirador. Ler Salmos traz conforto. Mas eu preciso ser brutalmente honesto com você agora, porque este é o método da reconstrução soberana, não um canal de entretenimento filosófico. De nada adianta você ter passado os últimos 30 minutos aprendendo sobre a cidadela interior se você desligar este vídeo e continuar agindo como uma cidade sem muros. Conhecimento sem prática é apenas gordura mental. É pior do que a ignorância, porque agora você sabe o que deve fazer. E se não fizer, a culpa será uma invasora ainda mais cruel na sua mente. A sua reconstrução não vai acontecer enquanto você estiver sentado assistindo vídeos. Ela acontece na lama do dia a dia. Ela acontece quando você está cansado, estressado, quando as pessoas estão sendo difíceis e o mundo parece estar desmoronando. É aí que a sua cidadela é testada. É aí que você descobre se construiu uma fortaleza de pedra ou um castelo de areia. Sêneca, outro grande estoico, dizia que ninguém é mais infeliz do que o homem a quem nada de adverso acontece, pois ele não teve a oportunidade de testar as suas próprias forças.
Os problemas que você enfrenta hoje não são punições. Eles são o material de construção para a sua muralha. Cada grosseria que você ignora, cada medo que você racionaliza, cada desejo de aprovação que você domina, é um tijolo a mais que você assenta. Pare de reclamar dos ataques e comece a usá-los para fortalecer a sua defesa. Eu sei que a tarefa de reconstruir a sua mente parece gigantesca. E é. Por isso nós não vamos tentar levantar a muralha inteira hoje. Nós vamos focar no primeiro tijolo. A soberania se conquista no agora, através da disciplina silenciosa de pequenos atos. Aqui está o seu plano prático de construção para as próximas 24 horas. Ele consiste em 3 microações que você vai executar cada vez que se sentir invadido. Ação 1. O segundo de silêncio, a sentinela. Toda vez que algo te irritar, assustar ou deixar ansioso, seja um e-mail, uma fechada no trânsito ou um pensamento sombrio, você não vai reagir imediatamente. Você vai criar um espaço entre o estímulo e a reação. O seu desafio é simples. Antes de falar, digitar ou até mesmo de continuar o pensamento obsessivo, você vai respirar fundo por 5 segundos, em silêncio. Nesses 5 segundos, você está mentalmente colocando a sentinela na porta da sua mente e confrontando a impressão. Espere. Isso é real ou é apenas uma impressão externa tentando me saquear? Faça isso em silêncio. Deixe que os outros se perguntem por que você não reagiu. Ação 2. A aplicação da dicotomia. Enquanto você respira nos 5 segundos, você vai fazer a pergunta mágica. Isso está no meu controle ou fora do meu controle? Seja honesto. Se for o comportamento do outro, o tempo, o passado ou a economia, a resposta é fora. Se for a sua resposta, o seu julgamento e a sua ação, a resposta é dentro. O seu objetivo é treinar a sua mente para desprezar instantaneamente o que está fora do seu controle e focar 100% da sua energia no que está dentro. Se você não controla, não deixe que isso te controle. Ação 3. O recolhimento ativo. Se a coisa está fora do seu controle, você vai mentalmente se recolher para a sua cidadela interior. Você pode usar uma frase de ancoragem para isso, dita em silêncio para si mesmo. Eu me recolho à minha cidadela. Minha paz é soberana. Ou, se preferir a lente bíblica, Deus é o meu refúgio e fortaleza. Eu não temerei. Faça desse recolhimento um ato de força, não de fuga. Você não está fugindo do problema. Você está se retirando para o único lugar onde você tem poder real para processar e resolver o problema com virtude. Este é o seu desafio da disciplina silenciosa para as próximas 24 horas. Eu não quero que você mude a sua vida inteira. Eu quero apenas que você execute esse processo de 3 passos. Respirar 5S, perguntar se está no controle e se recolher. Pelo menos 5 vezes nas próximas 24 horas. Anote cada vez que você conseguir fazer isso. Pode ser em um papel, no bloco de notas do celular. Mas faça isso em segredo. Não conte para ninguém que você está fazendo esse exercício. Não poste nas redes sociais. A disciplina é silenciosa. O poder da cidadela interior vem da sua conexão privada com a razão e com o Criador, não da validação do mundo exterior. O mundo vai continuar tentando te invadir. As pessoas vão continuar sendo difíceis. Os problemas não vão desaparecer magicamente. A questão nunca foi sobre o que acontece lá fora. A questão sempre foi, e sempre será, sobre o que acontece aqui dentro. A soberania da sua mente é o seu bem mais precioso. É o seu direito inalienável. Não o entregue de graça para qualquer um. Construa os seus muros. Coloque a sua sentinela. Recolha-se à sua fortaleza. A reconstrução começa agora. Com o primeiro tijolo. Com os primeiros 5 segundos de silêncio. Assuma o controle. Torne-se soberano. Nós somos o método da reconstrução soberana. Até o próximo vídeo.